Depois de pagar o gasolina de um idoso, o gerente a despediu. 2 horas depois, a manhã era fria quando Clara chegou ao posto de gasolina para iniciar seu turno. O cheiro de combustível e o constante ir e vir dos veículos já faziam parte de sua rotina diária. Clara, aos 40 anos, trabalhava ali há mais de 15 anos e, embora o trabalho não fosse glamouroso, ele permitia que ela sustentasse sua filha adolescente, Ana, e ajudasse sua mãe, Helena, com os gastos médicos. Enquanto ajustava o uniforme azul com o logotipo da gasolinera, Clara olhava pela janela, observando as nuvens que ameaçavam uma tempestade a qualquer momento. Os colegas de Clara já estavam em seus postos. João, um homem de 45 anos, com uma expressão sempre severa, estava verificando as bombas de gasolina. Mariana, 28 anos, jovem e enérgica, preparava o caixa para o dia de trabalho. "Bom dia", saudou Clara com um sorriso cansado, mas sincero. João apenas resmungou em resposta, enquanto Mariana devolveu o cumprimento com entusiasmo. "Oi, Clara. Pronta para mais um dia emocionante no paraíso do combustível?", brincou Mariana. Clara riu suavemente. "Tão pronta quanto sempre", respondeu ela. Clara sempre se esforçava para começar o dia com positividade, apesar da monotonia do trabalho. Ela sabia que seus clientes contavam com sua gentileza e eficiência. As inspeções surpresas de Roberto, o gerente, eram a única coisa que a deixava nervosa. "O chefe disse que virá mais tarde para uma inspeção surpresa", comentou Mariana, fazendo Clara sentir um frio na espinha. Mesmo sabendo que fazia bem seu trabalho, as inspeções surpresas sempre a deixavam ansiosa. As horas passavam com a monotonia habitual. Clientes iam e vinham. O som da campainha soava cada vez que a porta se abria e o zumbido constante das bombas de gasolina preenchia o ambiente. Clara atendia a cada cliente com um sorriso amável, apesar do cansaço que sentia. A gasolinera era um microcosmo de histórias e pessoas, e Clara se orgulhava de ser uma pequena parte da vida de cada um que passava por ali. Por volta do meio-dia, algo diferente aconteceu. A campainha da porta soou mais uma vez, e Clara levantou os olhos para ver um ancião entrar. Ele caminhava com passos lentos e inseguros, apoiando-se em um bastão. Seu rosto estava coberto de rugas, mas seus olhos azuis brilhavam com uma vivacidade que contrastava com sua aparência frágil. O ancião se aproximou do balcão e Clara notou que ele parecia confuso e angustiado. Clara observava o ancião com atenção. Ele se aproximou do balcão com dificuldade e Clara sentiu um impulso de ajudar. "Bem-vindo, senhor. Em que posso ajudá-lo?", perguntou ela com suavidade. O homem a olhou e por um momento pareceu perdido. Então, como se de repente se lembrasse do motivo pelo qual estava ali, falou com voz trêmula. Eu enchi o tanque do meu carro, mas não encontro minha carteira. Não sei onde a coloquei." Suas mãos tremiam enquanto ele procurava nos bolsos da jaqueta gasta. Clara sentiu uma onda de compaixão pelo ancião. "Não se preocupe, senhor. Qual foi o valor do combustível?", perguntou ela. "Acho que foram 50 euros", respondeu ele com a voz quebrada pela vergonha. "Mas eu não posso pagar. Sinto muito, não sei o que fazer." Clara olhou ao redor. João estava ocupado com outro cliente e Mariana havia saído para o intervalo. Sem pensar duas vezes, Clara tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. "Não se preocupe", disse Clara em voz baixa. "Eu me encarrego disso." O ancião a olhou com surpresa e gratidão. "Mas como? Não posso aceitar isso", disse ele. Clara sorriu suavemente. "Insisto, todos precisamos de ajuda em algum momento. Qual é o seu nome, senhor?" "Joaquim", respondeu ele com lágrimas nos olhos. "Me chamo Joaquim." "Bem, Joaquim, eu sou Clara. E não se preocupe com isso. Considere um ato de boa vontade." Com mãos trêmulas, Clara pegou dinheiro do próprio bolso e registrou na caixa como se fosse um pagamento normal.
Joaquim a observava, ainda incrédulo com a bondade daquela desconhecida. Não sei como te agradecer, Clara, disse ele com a voz carregada de emoção. Você é um anjo. Clara sentiu um nó na garganta. Não é nada de verdade. Apenas me prometa que terá cuidado e não esquecerá sua carteira na próxima vez. Joaquim assentiu vigorosamente. Eu prometo, nunca esquecerei sua bondade, Clara. Enquanto Joaquim se afastava lentamente em direção ao seu carro, Clara sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, estava satisfeita por ter ajudado alguém em necessidade. Por outro, sabia que acabara de gastar dinheiro que realmente não podia se dar ao luxo de perder. O que Clara não sabia naquele momento era que seu ato de bondade havia sido observado por alguém. Carlos, que havia terminado com seu cliente, tinha visto toda a cena de longe. Seu semblante ficou ainda mais severo enquanto observava Joaquim se afastando. "O que diabos você acabou de fazer, Clara?" perguntou Carlos, aproximando-se do balcão. Clara se sobressaltou. Não havia percebido que Carlos estava ali. "Eu só ajudei um ancião que não podia pagar sua gasolina", respondeu ela. Carlos soltou uma risada sarcástica. "Ajudar? O que você fez foi doar o dinheiro da empresa. Você acha que esse velho não estava te enganando?" "Não era um engano, Carlos", respondeu Clara, sentindo as bochechas se aquecerem. Era um homem idoso, confuso. Não podia deixá-lo assim. "Pois deveria ter deixado", replicou Carlos. "Não é nosso problema se as pessoas não podem pagar. Você acabou de violar a política da empresa, sabia?" Antes que Clara pudesse responder, a porta se abriu novamente e entrou Mariana, de volta do intervalo. Notando a tensão no ambiente, ela olhou de Carlos para Clara. "O que eu perdi?" perguntou Mariana. Carlos não perdeu tempo em contar-lhe o ocorrido, pintando a ação de Clara como uma grave falta. Mariana ouviu com os olhos cada vez mais arregalados. "Clara, é verdade?" perguntou ela, incrédula. "Você pagou a gasolina de um cliente com seu próprio dinheiro?" Clara assentiu, sentindo-se cada vez mais desconfortável. "Sim, eu paguei. Era um ancião que havia esquecido a carteira. Não podia simplesmente deixá-lo sem ajuda." Mariana balançou a cabeça. "Oh, Clara, você tem um coração de ouro. Mas isso pode te meter em problemas. O que acontecerá se o chefe souber?" "O chefe vai saber", resmungou Carlos. "Vou garantir isso. Não podemos permitir que as pessoas se aproveitem de nós." Clara sentiu o pânico começar a tomar conta dela. "Por favor, Carlos, não há necessidade de envolver o chefe. Isso não vai acontecer de novo." Mas Carlos já havia tirado o telefone do bolso e estava discando um número. "Sinto muito, Clara, mas é meu dever informar isso." Enquanto Carlos falava ao telefone, Clara se apoiou no balcão, sentindo como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Como algo que ela acreditava ser correto poderia levá-la a perder seu emprego, Mariana se aproximou e colocou uma mão no ombro de Clara. "Sinto muito, Clara. Sei que suas intenções foram boas, mas as regras são as regras." Clara assentiu em silêncio, com a mente girando. Pensou em Joaquim, em sua mãe Helena, nas contas que precisava pagar. O que faria se perdesse aquele emprego? O restante do dia passou em uma névoa de ansiedade para Clara. Cada vez que a campainha da porta soava, temia que fosse Roberto chegando para demiti-la. Carlos a olhava com desaprovação toda vez que cruzavam seus caminhos, enquanto Mariana tentava animá-la com sorrisos desconfortáveis. Quando finalmente chegou a hora de fechar, Clara estava emocional e fisicamente exausta. Ela tirou o uniforme com movimentos mecânicos, desejando poder apagar os eventos do dia. "Clara", chamou Mariana, justo quando ela estava prestes a sair. "O chefe ligou. Quer te ver amanhã cedo no escritório dele." Clara sentiu como se o chão se movesse sob seus pés.
Assentiu debilmente e saiu para a noite fria, perguntando-se como um simples ato de bondade poderia ter desencadeado tanto caos em sua vida. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Clara não podia parar de pensar em Joaquim. O ancião teria chegado bem em casa? Estaria bem? Por um momento, ela se permitiu imaginar que, de alguma forma, aquele ato de bondade teria um impacto positivo em sua vida. Mas à medida que o ônibus se aproximava de sua parada, a realidade a golpeou com força. Na manhã seguinte, o clima estava tão sombrio quanto o humor de Clara. Ela se levantou cedo, muito antes do alarme tocar, depois de uma noite inquieta, cheia de pesadelos sobre perder seu emprego. Na cozinha, encontrou sua filha Ana, já acordada, preparando o café da manhã. Aos 17 anos, Ana era uma adolescente responsável e madura para sua idade, consciente dos sacrifícios que sua mãe fazia por ela. "Bom dia, mãe", saudou Ana, notando imediatamente a expressão preocupada de Clara. "Você está bem? Parece pálida." Clara tentou sorrir, mas o gesto não chegou aos olhos. "Estou bem, querida, apenas um pouco cansada." Ana não acreditou nem por um segundo. "Mãe, eu te conheço. Algo te preocupa. O que está acontecendo?" Clara suspirou, sentando-se à mesa da cozinha. Sabia que não podia esconder a verdade de sua filha, não quando as consequências poderiam afetar toda a família. "Ontem aconteceu algo no trabalho", começou Clara. "Eu ajudei um cliente que não podia pagar pela gasolina. Paguei com meu próprio dinheiro." Os olhos de Ana se arregalaram de surpresa. "Mas, mãe, isso foi muito gentil da sua parte. Por que isso seria algo ruim?" "Porque vai contra as políticas da empresa", explicou Clara. "E agora o chefe quer me ver esta manhã. Tenho medo de que possa perder meu emprego." Ana deixou cair a espátula que segurava, o barulho metálico ecoando na pequena cozinha. "O quê? Mas isso não é justo. Você estava apenas sendo uma boa pessoa." "Eu sei, querida", respondeu Clara, sentindo o nó na garganta apertar. "Mas às vezes, boas intenções não são suficientes." Ana se aproximou e abraçou a mãe com força. "Tudo vai dar certo, mãe. Tem que dar certo. Você é a melhor pessoa que eu conheço." Clara abraçou a filha de volta, grata pelo apoio. Naquele momento, ouviram passos se aproximando e a porta da cozinha se abriu, revelando Helena, a mãe de Clara. Helena, uma mulher de 65 anos, com cabelos prateados e os mesmos olhos calorosos de Clara, entrou na cozinha, apoiando-se em seu bastão. "Bom dia, meus amores", saudou Helena, mas sua expressão mudou ao ver os rostos sérios da filha e da neta. "O que está acontecendo? Parece que estão em um funeral." O clima estava ainda mais sombrio quando Clara chegou à gasolinera naquela manhã. A chuva fina e constante parecia refletir seu estado de espírito. Respirando fundo, ela entrou na pequena sala que servia de escritório para Roberto, o gerente. Roberto, um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e expressão sempre séria, estava sentado atrás de sua mesa. "Bom dia, Clara", disse ele, sem levantar os olhos dos papéis à sua frente. "Sente-se, por favor." Clara obedeceu, sentindo as mãos suarem e o coração acelerar. Roberto finalmente olhou para ela, seus olhos estreitos e avaliativos. "Fui informado de um incidente que ocorreu ontem", começou ele. "Você pode me contar sua versão dos fatos?" Clara assentiu e começou a relatar o ocorrido, desde o momento em que Joaquim entrou na gasolinera até a decisão de pagar pela gasolina com seu próprio dinheiro. À medida que falava, notou que a expressão de Roberto se suavizava ligeiramente. Quando Clara terminou, Roberto suspirou profundamente. "Clara, eu entendo suas intenções de verdade, mas você precisa compreender que temos políticas por uma razão." Clara sentiu um nó na garganta. "Eu sei, Sr. Roberto, e garanto que isso não vai se repetir." Roberto se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa.
O problema é que já aconteceu, Clara. E como gerente, não posso ignorar uma violação direta de nossas políticas. Clara sentiu o coração afundar. Senhor Roberto, por favor, este trabalho significa tudo para mim. Tenho uma filha e uma mãe que dependem de mim. Roberto pareceu verdadeiramente apenado, mas balançou a cabeça. Eu sei, Clara, e sinto muito, mas tenho que pensar no bem da empresa. Você está demitida. As palavras caíram como um golpe físico. Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões. Por favor, Sr. Roberto, deve haver outra solução. Posso trabalhar horas extras, aceitar uma redução de salário, qualquer coisa. Mas Roberto já havia tomado sua decisão. Minha decisão é final, Clara. Você pode pegar suas coisas e ir. Você receberá seu último cheque pelo correio. Com as pernas trêmulas, Clara se levantou. Sentia como se estivesse em um pesadelo, do qual não podia acordar. Saiu da sala em estado de choque, mal consciente das olhadas de pena de seus colegas enquanto recolhia suas coisas. Quando saiu da gasolinera pela última vez, a chuva havia se intensificado. Clara deixou que as gotas se misturassem às lágrimas que agora corriam livremente por suas bochechas. Como ela contaria a Ana e a Helena que havia perdido seu emprego? Clara caminhou sem rumo por algum tempo, incapaz de enfrentar a ideia de voltar para casa e dar a notícia. Finalmente, encontrou-se em um pequeno parque perto de sua casa. Sentou-se em um banco molhado, sem se importar com o frio ou a umidade. Enquanto estava ali sentada, tentando processar o que havia acontecido, ouviu uma voz familiar. Clara, é você? Levantou a cabeça e viu sua vizinha e amiga de longa data, Laura, se aproximando. O que aconteceu? Você está bem? Perguntou Laura, sentando-se ao lado dela e cobrindo-a com seu guarda-chuva. Clara, incapaz de conter suas emoções por mais tempo, desabou em lágrimas e contou a Laura tudo o que havia acontecido. Laura ouviu em silêncio, esfregando suavemente as costas de Clara em uma tentativa de consolá-la. Quando Clara terminou seu relato, Laura falou com determinação. Escute, Clara, o que aconteceu é injusto, mas não é o fim do mundo. Você é uma mulher forte e capaz. Vai encontrar outro emprego. Mas como? Perguntou Clara, desesperada. Quem vai contratar alguém que foi demitida por ajudar um cliente? Laura sorriu suavemente. Alguém que valoriza a compaixão e a integridade. E até você encontrar esse emprego, você não está sozinha. Tem amigos, tem família. Vamos te ajudar. As palavras de Laura foram como um bálsamo para o coração ferido de Clara. Pela primeira vez, desde que saíra do escritório de Roberto, sentiu um lampejo de esperança. Obrigada, Laura, disse Clara, limpando as lágrimas. Não sei o que faria sem você. Para isso que servem os amigos, respondeu Laura com um sorriso. Agora vamos para casa. Sua família precisa de você e você precisa deles. Juntas, caminharam de volta para a casa de Clara. Quando entraram, Ana e Helena estavam na sala de estar, esperando ansiosamente. Ao ver o rosto de Clara, souberam imediatamente o que havia acontecido. Ana correu para abraçar a mãe, enquanto Helena se aproximava o mais rápido que seu bastão permitia. "Oh, mãe", disse Ana com lágrimas nos olhos, "sinto muito." "Estamos com você, minha filha", acrescentou Helena, unindo-se ao abraço. Clara se deixou envolver pelo amor de sua família, sentindo que, apesar de tudo, não estava sozinha. Laura observava a cena desde a porta, com uma mistura de tristeza e determinação no rosto. "Clara", disse Laura, chamando a atenção de todos, "tenho uma ideia. Meu irmão trabalha no departamento de recursos humanos de uma grande empresa. Deixe-me falar com ele. Talvez ele possa te ajudar a encontrar algo." Clara sentiu-se profundamente agradecida. "Obrigada, Laura. Não sei como te agradecer." "Você não precisa agradecer", respondeu Laura com um sorriso.
Só me prometa que não vai perder a esperança. Nos dias seguintes, Clara se dedicou à busca por um novo emprego, mas cada noite retornava para casa desanimada e exausta. As portas pareciam se fechar uma após a outra, e as contas começavam a se acumular sobre a mesa da cozinha. Ana fazia tudo o que podia para ajudar, oferecendo-se para dar aulas particulares a crianças da vizinhança para ganhar um dinheiro extra. Helena, por sua vez, insistia em reduzir seus medicamentos para economizar, algo que Clara recusava veementemente. "Sua saúde é o mais importante, mãe", dizia Clara sempre que Helena trazia o assunto à tona. "Vamos encontrar outra maneira." À medida que os dias passavam, aquela outra maneira parecia cada vez mais distante. Laura, fiel à sua promessa, havia falado com seu irmão, mas até então não surgira nenhuma oportunidade concreta. Foi em meio a essa crescente desesperação que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, enquanto Clara revisava pela enésima vez os anúncios de emprego no jornal local, o telefone tocou. "Alô?", atendeu Clara sem muitas expectativas. "Estou falando com Clara Mendes?", perguntou uma voz masculina do outro lado da linha. "Sim, sou eu", respondeu Clara, intrigada pelo tom formal da voz. "Meu nome é Miguel Costa. Gostaria de falar com você sobre um assunto importante. Seria possível nos encontrarmos pessoalmente?" Clara hesitou por um momento. Não conhecia nenhum Miguel Costa, e a ideia de se encontrar com um estranho a deixava nervosa. No entanto, sua situação desesperadora a fez considerar a proposta. "Pode me dizer do que se trata?", perguntou com cautela. Houve uma pausa do outro lado da linha antes de Miguel responder. "Preferiria discutir pessoalmente, se não se importa. Garanto que é algo que lhe interessará muito. Você conhece o café na esquina?" Clara conhecia bem o lugar, um pequeno café a poucas quadras de sua casa, sempre cheio de gente e com um ambiente acolhedor. "Sim, conheço", respondeu ela. "Ótimo", disse Miguel. "Podemos nos encontrar lá amanhã às 10 da manhã?" Clara pensou por um momento. Sua curiosidade e necessidade de mudança em sua sorte finalmente venceram sua precaução. "De acordo", disse ela. "Estarei lá." "Perfeito", respondeu Miguel, e Clara pôde detectar um tom de alívio em sua voz. "Vejo você amanhã, Clara, e obrigado por aceitar se encontrar comigo." Depois de desligar, Clara ficou olhando para o telefone, perguntando-se no que havia se metido. Quando contou a Ana e Helena sobre a misteriosa chamada, ambas expressaram preocupação. "Mãe, tem certeza de que é uma boa ideia?", perguntou Ana, franzindo a testa. "Pode ser perigoso." "Sua filha tem razão, Clara", acrescentou Helena. "Não sabemos quem é esse homem ou o que ele quer." Clara entendia suas preocupações, mas algo dentro dela dizia que deveria ir àquele encontro. "Eu vou ficar bem, garanto. Vamos nos encontrar em um lugar público e, se algo me parecer suspeito, vou embora imediatamente." A manhã seguinte amanheceu cinzenta, mas Clara se vestiu com cuidado, escolhendo uma blusa azul céu, que Ana sempre dizia que lhe caía bem, e uma calça preta. Queria causar uma boa impressão, embora não soubesse exatamente por quê. Quando chegou ao café, Clara parou um momento antes de entrar, respirando fundo para acalmar seus nervos. O aroma de café recém-feito e pão doce a acolheu ao abrir a porta. Ela olhou ao redor, procurando alguém que pudesse ser Miguel Costa. Seus olhos pousaram em um homem de meia idade, sentado sozinho em uma mesa ao fundo. Quando suas olhares se cruzaram, o homem sorriu e se levantou, acenando para que ela se aproximasse. "Clara Mendes?", perguntou quando ela chegou à mesa. Clara estudou o homem à sua frente. Miguel Costa parecia ter cerca de 48 anos, com cabelos escuros salpicados de grisalho e olhos gentis por trás de óculos de armação fina. Ele vestia um traje casual, mas de boa qualidade. "Sou Miguel Costa", apresentou-se, estendendo a mão.
Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Clara apertou sua mão e sentou-se, ainda intrigada e um pouco nervosa. Senhor Costa, pode me explicar sobre o que é tudo isso? Miguel sorriu, um gesto que parecia mesclar gratidão e algo que Clara não pôde identificar. Talvez nostalgia. Claro, disse ele. Mas primeiro, você se importa se pedirmos algo? Eu convido. Clara aceitou, e logo estavam com 2 xícaras fumegantes de café e um prato de pão doce à sua frente. Miguel tomou um gole de seu café antes de falar. Clara, você se lembra de um homem idoso que ajudou na gasolinera há algumas semanas? Um homem que não pôde pagar pela gasolina? Clara sentiu o coração acelerar. Como esse homem sabia disso? Sim, eu me lembro, respondeu com cautela. Esse homem era meu pai, Joaquim Costa, explicou Miguel, sua voz tingida de tristeza. Meu pai tem Alzheimer. Naquele dia, ele havia fugido de casa. Quando finalmente o encontramos, ele não parava de falar sobre um anjo chamado Clara, que o havia ajudado na gasolinera. Clara sentiu um nó na garganta. Eu só fiz o que achei que era certo, disse ela. Miguel a olhou com uma mistura de gratidão e admiração. O que fez foi mais que certo, Clara. Foi um ato de bondade extraordinário, e é por isso que estou aqui hoje. Clara esperou, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Há algo que não te contei ainda. Eu sou o dono daquela gasolinera. A surpresa fez com que Clara quase derramasse seu café. Você é o dono? Mas então... Sim, assentiu Miguel. Eu sei tudo o que aconteceu naquele dia e nos dias seguintes. Sei que foi demitida por ajudar meu pai. Clara sentiu uma mistura de emoções. Confusão, surpresa e uma ponta de esperança que não se atrevia a alimentar. Senhor Costa, eu... Miguel levantou a mão para interrompê-la. Por favor, me chame de Miguel e deixe-me terminar. Quando soube do que aconteceu, senti-me terrível, não só pela injustiça de sua demissão, mas porque minha própria empresa havia punido um ato de bondade tão puro. Ele fez uma pausa, tomando outro gole de café antes de continuar. Passei as últimas semanas investigando, conversando com seus antigos colegas de trabalho e com o gerente. Todos falam maravilhas de você, Clara, de sua ética de trabalho, de sua amabilidade, de sua dedicação. Clara corou com os elogios, sem saber o que dizer. E é por isso, continuou Miguel, inclinando-se para a frente, que quero lhe oferecer algo. Quero oferecer-lhe o cargo de gerente-geral da gasolinera. Clara ficou boquiaberta, certa de que tinha ouvido errado. Mas como? Eu não tenho experiência como gerente. Miguel sorriu. Você tem algo muito mais valioso que a experiência, Clara. Você tem integridade, compaixão e um coração enorme. Essas são as qualidades que procuro em alguém para liderar meu negócio. Clara sentiu a cabeça girar. Era bom demais para ser verdade. Mas, e o atual gerente? E Roberto? Miguel endureceu ligeiramente. Roberto será transferido para outra de nossas filiais. Seu manejo da situação me mostrou que ele não compartilha os valores que quero para minha empresa. Clara ficou em silêncio por um momento, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Era como se o universo tivesse decidido recompensá-la por seu ato de bondade da maneira mais inesperada possível. Eu não sei o que dizer, murmurou finalmente. Não precisa decidir agora, disse Miguel com gentileza. Entendo que é uma oferta inesperada e uma grande mudança. Tire alguns dias para pensar. Aqui está meu cartão, disse ele, deslizando uma tarjeta de visita sobre a mesa. Ligue-me quando tiver tomado uma decisão. Clara pegou o cartão com mãos trêmulas, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Obrigada, conseguiu dizer. Obrigada por esta oportunidade. Vou pensar com muito cuidado. Miguel assentiu e se levantou.
É o mínimo que posso fazer depois do que fez por meu pai. E Clara, acrescentou, sua voz cheia de sinceridade. Independentemente de sua decisão, quero que saiba que pessoas como você fazem do mundo um lugar melhor. Com essas palavras, Miguel se despediu e saiu do café, deixando Clara sentada ali, olhando para o cartão em suas mãos e sentindo como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Quando finalmente se levantou para ir embora, sentia-se como se estivesse flutuando. Caminhou de volta para casa em um estado de torpor, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ao chegar em casa, encontrou Ana e Helena esperando ansiosamente na sala. "Mãe!" exclamou Ana, correndo até ela. "Como foi? Quem era aquele homem? Está tudo bem?" Helena se aproximou mais devagar, apoiando-se em seu bastão, mas com a mesma expressão de preocupação e curiosidade no rosto. Clara se deixou cair no sofá, sentindo-se subitamente exausta, mas eufórica. "Sentem-se", disse ela. "Tenho algo incrível para contar a vocês." Durante a hora seguinte, Clara contou tudo o que havia ocorrido no café. Sobre Miguel, sobre Joaquim e sobre a surpreendente oferta de trabalho. Ana e Helena ouviram com os olhos cada vez mais arregalados, interrompendo ocasionalmente com exclamações de espanto. Quando Clara terminou seu relato, houve um momento de silêncio atônito antes de Ana saltar de seu assento. "Mãe, isso é incrível!" gritou ela, abraçando Clara. "Você tem que aceitar." Helena, mais calma, mas com os olhos brilhando de emoção, assentiu. "Clara, minha filha, essa é uma oportunidade maravilhosa. É como se o universo estivesse devolvendo sua bondade multiplicada por 1000. Clara sorriu, sentindo uma mistura de emoção e nervosismo. "Eu sei, é incrível. Mas e se eu não estiver à altura? Nunca fui gerente antes." "Tonterias", disse Helena com firmeza. "Você é inteligente, trabalhadora e tem um coração de ouro. Isso é mais valioso que qualquer experiência. Além disso", acrescentou Ana, "Miguel acredita em você. Deve ser por algum motivo. Ele conhece o negócio e está te escolhendo." Clara olhou para sua filha e sua mãe, sentindo-se sobrecarregada pelo apoio e pela confiança delas. "Tem razão", disse finalmente. "Vou aceitar. Vou dar o melhor de mim nesse novo desafio." Nos primeiros dias, como gerente geral da gasolinera, Clara enfrentou uma série de desafios. O primeiro deles foi a resistência de alguns colegas, especialmente João, que não aceitava bem a mudança. Ele a via como uma intrusa, alguém sem a experiência necessária para liderar. Clara, no entanto, se manteve firme e determinada. Sabia que precisava conquistar a confiança de sua equipe e demonstrar que estava à altura do cargo. Para começar, Clara decidiu realizar reuniões individuais com cada um dos funcionários. Queria ouvir suas preocupações, entender suas rotinas e buscar maneiras de melhorar o ambiente de trabalho. Quando chegou a vez de João, ele entrou no escritório com uma expressão cética. "Bom dia, João", disse Clara com um sorriso caloroso. "Obrigada por vir. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre como podemos melhorar nosso local de trabalho." João resmungou algo inaudível, mas ao perceber a sinceridade de Clara, começou a falar sobre os problemas que via na gestão anterior. Ele mencionou a falta de comunicação, as decisões unilaterais de Roberto e a necessidade de um ambiente mais colaborativo. Clara tomou nota de tudo, agradecendo a honestidade de João. Aos poucos, ele começou a se abrir mais, compartilhando ideias e sugestões. Clara implementou algumas mudanças imediatas, com base no feedback dos funcionários. Estabeleceu reuniões semanais para discutir problemas e soluções em equipe. Criou um canal de comunicação aberto e incentivou um ambiente de trabalho mais positivo e cooperativo. Aos poucos, a moral da equipe começou a melhorar e Clara começou a ganhar o respeito de todos, incluindo João. Entretanto, Clara sabia que sua jornada como gerente estava apenas começando.
Além de conquistar a confiança de sua equipe, ela precisava lidar com as questões administrativas e financeiras da gasolinera. Trabalhava longas horas, muitas vezes até tarde da noite, aprendendo sobre cada aspecto do negócio. Seu compromisso e dedicação começaram a mostrar resultados, e a gasolinera começou a prosperar sob sua liderança. A sensação de estabilidade e progresso durou até que uma nova crise surgiu. Clara estava em seu escritório, revisando os relatórios mensais, quando recebeu uma chamada urgente de Miguel. Clara, preciso que venha à sede da empresa imediatamente. Surgiu uma situação complicada, disse ele, sua voz tensa. Preocupada, Clara pegou suas coisas e se dirigiu rapidamente ao escritório central. Quando chegou, encontrou Miguel andando de um lado para o outro, visivelmente perturbado. "O que está acontecendo, Miguel?" perguntou Clara, a preocupação evidente em sua voz. Miguel parou e a olhou com uma mistura de medo e determinação. "A empresa está em sérios problemas, Clara. Descobrimos irregularidades financeiras significativas em nossos relatórios. Parece que o antigo diretor financeiro estava desviando fundos e falsificando documentos há anos." Clara sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. "O que podemos fazer?" perguntou, tentando manter a calma. Miguel suspirou profundamente. "Temos duas opções. Podemos tentar encobrir as irregularidades enquanto trabalhamos para corrigir a situação internamente, ou podemos ser transparentes e revelar tudo publicamente. Ambas as opções têm riscos enormes." Clara sabia que encobrir as irregularidades ia contra tudo em que acreditava. "Miguel, não podemos esconder isso. Precisamos ser honestos. Se formos transparentes e mostrarmos um plano claro para corrigir os erros, podemos salvar a empresa e manter nossa integridade." Miguel olhou para Clara, vendo a determinação em seus olhos. "Você tem razão, Clara. Vamos fazer isso do jeito certo." Nos dias seguintes, Clara e Miguel trabalharam incansavelmente com uma equipe de advogados e contadores para preparar uma declaração completa e um plano de ação. Eles sabiam que a transparência era a única forma de manter a confiança dos clientes e funcionários, apesar dos riscos envolvidos. Finalmente, o dia da conferência de imprensa chegou. Clara e Miguel estavam na frente de uma sala cheia de jornalistas e funcionários ansiosos. Miguel começou a falar, explicando as irregularidades financeiras descobertas e apresentando o plano de ação para corrigir a situação. "E agora", disse ele, "gostaria de apresentar a pessoa que nos inspirou a tomar este passo difícil, mas necessário. Clara Mendes, nossa gerente geral." Clara deu um passo à frente, sentindo o coração bater forte no peito. Com voz clara e firme, falou sobre a importância da integridade nos negócios, sobre como um ato de bondade pode desencadear mudanças positivas, e sobre a visão de uma empresa que valoriza não apenas o lucro, mas também o bem-estar de seus funcionários e da comunidade. A reação inicial foi mista. Alguns estavam indignados com as irregularidades, enquanto outros respeitavam a honestidade e o plano de ação apresentado. Nos dias seguintes, a empresa ficou sob intenso escrutínio, mas algo inesperado começou a acontecer. Clientes e fornecedores, impressionados pela transparência, renovaram seus contratos. Os funcionários, inspirados pelo exemplo de Clara, redobraram seus esforços. A comunidade local também se mobilizou em apoio à empresa. Clara recebeu inúmeras mensagens de encorajamento e agradecimento, tanto de clientes quanto de colegas. A decisão de ser transparente estava começando a dar frutos e a empresa começava a se recuperar. Semanas depois da conferência de imprensa, Clara estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era um jornalista de um importante periódico nacional. "Senhora Mendes", disse o jornalista,
Estamos fazendo uma reportagem sobre ética empresarial e sua história nos chamou a atenção. Poderia nos contar mais sobre o que a levou a tomar essa decisão? Clara sorriu, lembrando-se do dia em que ajudou Joaquim na gasolineira. Tudo começou com um simples ato de bondade, começou a contar. Durante a hora seguinte, Clara relatou sua história ao jornalista, desde seu início humilde na gasolineira, passando pelo incidente com Joaquim, até a difícil decisão de revelar as irregularidades financeiras. Falou com paixão sobre a importância da integridade nos negócios e sobre como pequenos atos de compaixão podem desencadear mudanças positivas em larga escala. Quando a entrevista foi publicada, a resposta foi esmagadora. A história de Clara se tornou viral, inspirando debates sobre ética empresarial em todo o país. Clara começou a receber convites para dar palestras em universidades e conferências de negócios, compartilhando sua experiência e visão. Apesar de toda a atenção, Clara nunca esqueceu suas raízes. Continuou a liderar a gasolineira com a mesma compaixão e dedicação de sempre. Implementou programas de treinamento ético para todos os funcionários e estabeleceu um fundo de ajuda para clientes em situações difíceis, inspirado em sua experiência com Joaquim. Um dia, enquanto Clara estava na gasolineira supervisionando uma nova iniciativa de atendimento ao cliente, viu um carro familiar estacionar. Era Miguel, acompanhado de seu pai. "Joaquim, Clara!" exclamou Joaquim ao vê-la, seu rosto iluminado. Clara se aproximou emocionada. "Senhor Joaquim, é um prazer vê-lo. Como está?" "Estou bem, graças a você", respondeu Joaquim, segurando as mãos de Clara entre as suas. Miguel sorriu, seus olhos brilhando com emoção. "Meu pai insistiu em vir vê-la. Queria agradecer pessoalmente por salvar a empresa que ele construiu." Clara sentiu um nó na garganta. "Não há nada que agradecer. Eu só fiz o que achei certo." "E isso", disse Miguel, "é exatamente pelo que somos gratos. Sua integridade não apenas salvou a empresa, mas nos deu um novo propósito, uma nova forma de fazer negócios." Enquanto conversavam, Clara não pôde deixar de refletir sobre como um simples ato de bondade havia desencadeado uma série de eventos que mudaram tantas vidas, incluindo a sua. Aquela noite de volta em casa, Clara compartilhou o ocorrido com Ana e Helena durante o jantar. "Estou tão orgulhosa de você, mãe", disse Ana, seus olhos brilhando de admiração. "Você mudou tantas vidas para melhor." Helena assentiu, segurando a mão de sua filha. "Sempre soube que você estava destinada a grandes coisas, minha filha. Seu coração bondoso é sua maior força." Clara olhou para sua família sentindo uma profunda gratidão. "Não poderia ter feito nada disso sem vocês", disse. "Vocês são minha força." Enquanto se preparava para dormir naquela noite, Clara refletiu sobre sua jornada. De ser uma simples funcionária de gasolineira a se tornar um exemplo de liderança ética em nível nacional. O que mais a enchia de orgulho não eram os reconhecimentos ou o sucesso profissional, mas saber que havia mantido sua integridade e inspirado outros a fazer o mesmo. Com um sorriso no rosto, Clara fechou os olhos, pronta para enfrentar qualquer novo desafio que a vida lhe trouxesse. Porque, no final das contas, ela compreendia que são nossas ações que definem quem somos e o impacto que temos no mundo. E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança, Clara adormeceu, pronta para o próximo capítulo de sua vida. Se você gostou desta história emocionante e quer acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a trajetória de Heloísa e Lucas. Até a próxima, com mais histórias que vão tocar seu coração.